Olá, meus guerreiros! Surpresa hoje! Minha esposa tá aí porque ela é muito mais tudo do que eu e ela veio aí pra gente gravar junto esse vídeo dessa parte dos 7 capítulos de hoje, Êxodo 28 até Êxodo 34. Hoje tem muita coisa profunda e hoje vocês vão ouvir a voz das vozes. Ela, né? Fala alguma coisa aí. Boa noite, bom dia e boa tarde. Isso aí, então bora pro vídeo. Então, para começar, a gente vai em Êxodo capítulo 28, tá bom? Hoje do 28 ao 34, muita coisa profunda, muita coisa da área sacerdotal, do começo do exercício dos rituais que eram feitos logo no primeiro tabernáculo no deserto, esse que Moisés viu no próprio céu, tá? Quando ele foi transdimensionado no Monte Sinai. Bom, a gente já conversou sobre isso e agora então, como sempre, a gente vai para os destaques, né, amor? Destaques, tá bom. Então, em Êxodo 28, a primeira coisa aqui que é interessante a gente olhar é o verso 1 ao 3. Vamos ver o que fala? Leia para nós com sua voz bonita. Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes, aos quais dê habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. Isso, então aqui é apresentado categoricamente, oficialmente por Moisés, não só Arão, mas Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, que são pessoas ligadas à família, à tribo de Levi, que estariam então oficialmente apresentadas como sacerdote. E é interessante ver esse versículo 2, que as vestes sagradas então tinham um propósito de conferir ao sacerdote dignidade e honra. E quando a gente olha para dignidade e honra, não é uma espécie de conferir algo no sentido de conferir mérito ou posição ou hierarquia. Não, mas conferir autoridade, ou seja, direito e unção deles estarem diante de Deus, tá? Não porque eles eram alguma coisa, mas essa veste, a gente vai ver, ela é muito forte para representar a graça. É algo que se veste sem merecimento, mas porque foi conquistado por Deus, beleza? E o próximo destaque, a gente vai lá para o verso 29 do capítulo 28. Vamos ver o que diz. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração no peitoral de decisões, como memorial permanente e perante o Senhor. Isso. Então, segundo os estudos judaicos, cada peça da veste sacerdotal, que a gente chama, né? Tinha muito pano por baixo e depois tinha um peitoral na frente, onde ficavam pedras, 12 pedras, né? Argolas aqui, a parte das ombreiras. Tinha uma espécie de... Como é que é o nome disso aqui? Diadema? Tiara? Não sei. Algo parecido com isso, né? E cada parte dessa tinha um significado e o próprio texto conduz. Aqui o destaque, a gente vai olhar para a parte do versículo 29, onde está falando sobre o peitoral. Esse peitoral era chamado peitoral de decisões e tinha a ver com julgar com justiça, tá? E também com a própria justificação de quem? Dos filhos de Israel. Então, o que é o cerne de toda a questão da roupa do sacerdote é que tudo que ele vestia tinha que causar um entendimento na mente dele para que ele se lembrasse do significado de cada peça, para que ele entrasse então digno no santo, no lugar santo e no santo dos santos, o Santíssimo, tá? Então aqui, por exemplo, no verso 29, a gente vai ver que são 12 pedras no peitoral, portanto, aquilo significava que ele deveria estar levando a intercessão e a culpa, tá? Dos filhos de Israel
em expiação, indo de encontro à misericórdia e ao perdão de Deus. E por isso se fala que o peitoral está posicionado na reta do coração, porque ele deveria ter o sentimento incrustado no interior do seu coração, de que ele estava carregando o nome dos filhos, das tribos, cada pessoa, cada iniquidade. Tudo isso deveria ser feito com muita honra, com muito amor, debaixo da graça, tá? Beleza. Próximo destaque fica por conta do verso 30, que é logo em seguida. Ponha também o Urim e o Tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim, Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Isso. A ideia é que qualquer decisão ela deveria respeitar, obrigatoriamente seguir a vontade de Deus. E aí tem, não se sabe se são exatamente 2 pedras, 2 acessórios, seja lá o que for, esse Urim Tumim de alguma maneira estava ligado à tomada de decisão, certo? Alguns estudiosos vão falar que era um tipo de lançar sorte da época, mas isso tem um problema que encontra uma similaridade perigosa com coisas do paganismo, né? Então, a grande verdade é que não existe um teólogo no mundo, tá? E quem tiver essa ousadia de falar que tem certeza o que é Urim e Tumim e explicar para você, essa pessoa não tem, ela tá mentindo, tá? Ninguém tem certeza de como isso aqui funcionava, do que era exatamente, mas a gente sabe que a presença de Deus manifestava de alguma maneira em significância para esse Urim e esse Tumim que estavam no peitoral, e isso tinha relação direta com a tomada de decisões. É importante a gente olhar essas coisas no início, porque a gente vai ter muito forte a questão de fazer a vontade de Deus, que Jesus traz isso, né? Com muita força. Uma comida eu tenho, fazer a vontade do meu Pai. A vontade do Senhor é mais importante do que tudo. E existe um caminho. Lembra, a mente desse povo era uma mente de 400 anos de cultura escrava. Essa mente tinha que ser refeita. Então existia um caminho necessário para que eles se libertassem de querer a própria vontade para buscar a vontade de Deus. E o papel do sacerdote, da roupa sacerdotal, do Urim e Tumim e de tudo mais que era feito para se buscar a vontade do Senhor é justamente trazer ao povo a importância disso. Porque a idolatria que esse povo tem, basicamente é eu querer fazer a minha vontade, satisfazer os meus desejos e prazeres. Mas aqui não, aqui é a vontade de Deus, beleza? Quer falar alguma coisa? Só concorda com tudo? Próximo destaque, 34 e 35. Esse é famoso. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a volta da borda do manto. 35 também. Arão o vestirá quando ministrar. O som do sino será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Isso. Então, na realidade, não é que os sinos protegiam Arão de morrer, mas não, eles avisavam se Arão estava morto ou não. Porque a ideia de estar na presença de Deus se você leu os capítulos para trás, tinha alguns ritos do sacrifício que você tinha que ficar movendo como sacerdote o tempo todo. Então você movia o seu corpo e se movia pelo Santíssimo. Por quê? Porque isso tem similaridade com aquilo que acontece no céu, em frente ao trono de Deus. Lembra do texto de Isaías? Anjos que cobrem o rosto com 2 asas, com 2 cobrem os pés, mas com 2 permanecem em constante movimento. A adoração tem total ligação com o movimento. E aqui a ideia é que o povo, enquanto estivesse ouvindo os sinos, sabia que o sacerdote estava vivo, né? É sinal que ele está se movendo. Mas se por um acaso o sacerdote entrasse
e o silêncio pairasse por muito tempo, tinha uma corda, né? E então essa pessoa era puxada, provavelmente ela estaria morta porque estava entrando indigna, não se preparando em santidade e tudo mais. Isso fala muito pra gente sobre a presença de Deus, tá? Beleza. Então essa história do sino, ela tá aí. E eu tenho certeza que você já ouviu isso daí, alguém comentando, né? Então verso 38 agora. Estará sobre a testa de Arão. Assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas, ao fazerem todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Isso. Essa parte aí é a parte da diadema que havia na cabeça do sacerdote. Estará sobre a testa. E isso simbolizava diretamente e não subjetivamente a questão do sacerdote carregar a culpa, tá? Mas não é que ele estava fazendo igual Jesus, de colocando a culpa sobre si, porque aí ele teria que se sacrificar, não era isso. Ele estava apresentando a culpa dele mesmo e do povo diante de Deus, tá? Para que fosse expiado. O que é expiado? Resolvido, quitado, eliminado, pacificado, perdoado, essa culpa, entendeu? E é interessante o fato de isso estar na cabeça. É muito interessante. E quando a gente fez aquele paralelo lá para trás sobre a marca da besta, onde a gente viu a questão da aliança com Deus na libertação, daquilo estar na testa e na mão dos israelitas, isso tem sinal direto e correlação direta com a questão da certeza da salvação, da certeza da expiação, da certeza de toda a obra de amor e plano de Deus para as nossas vidas. Beleza? Bom, capítulo 29. Tem um destaque aí no verso 10, que é muito legal. Vamos lá. Traga o novilho para a frente da tenda do encontro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho. Isso. Aí é justamente, segundo a tradição judaica, quando o sacerdote colocava a mão na cabeça do animal que era sacrificado e ele dizia assim: "Este sou eu", com a mão por cima do animal. Por quê? Por causa do entendimento da regra principal do reino sobre a justiça de Deus. A alma que pecar merece a morte. Então, se não é você que pecou que vai morrer, alguém tem que morrer em seu lugar, porque precisa ser pago. Por isso o sacerdote colocava a mão sobre o animal e ele dizia: "Este sou eu", como se aquele animal então representasse alguém que morreria no lugar dele. O objetivo disso era trazer sempre fresco para o coração do povo a consciência da posição de humilhação, de não merecimento, do amor, ter um choque com o amor, ter um choque com a gratidão, tá? Porque ninguém merece a vida eterna, mas através do sacrifício, sim. E esse cordeiro, ele vai se tornar, esse novilho vai se tornar, é um apontamento claro para Jesus, tá? Que é o sacrifício definitivo, beleza? Bom, verso 36 e 37 do capítulo 29 vai dizer assim, leia, irmão. Sacrifique um novilho por dia como oferta pelo pecado para fazer propiciação. Purifique o altar fazendo propiciação por ele e unja-o para consagrá-lo. Durante 7 dias faça propiciação pelo altar, consagrando-o. Então o altar será santíssimo e tudo o que nele tocar será santo. Isso. Então não adiantava só as pessoas estarem consagradas, precisava consagrar os utensílios. E aqui a gente separou isso por causa do altar. O altar deveria estar consagrado para se tornar algo santo. O altar, ele é diretamente ligado ao que nós chamamos hoje na Nova Aliança de culto. O
que é culto? Apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável. O que é um sacrifício vivo? Olha, se você perguntasse para todo animal, eu imagino que os animais falavam naquela época, e você chegasse para o novilho assim e perguntasse para ele, ou para o cordeiro, ou para a ovelha, e perguntasse assim: você quer morrer? O que você acha que ele falava? Não. De jeito nenhum, né? Não, claro que não. Mas o que é um sacrifício vivo? Um sacrifício vivo é aquele que escolhe consciente ir para a morte. Isso é culto. Não é à toa que Jesus vai falar: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar é morrer. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, vai salvar. O velho homem morreu. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A mensagem do Evangelho que resulta na vida, o processo dela é a morte. A gente precisa enxergar isso, tá? A gente precisa enxergar isso. E o altar fala direto com aquilo que nós chamamos de culto e aquilo que Paulo define muito bem em Romanos 12 como sendo o culto. Culto é entregar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é isso que está escrito lá? Como se faz isso? Com a vida, com o seu tempo, com os seus dias. Não é um evento só de domingo à noite. Não é um hino cantado emocionado só. É muito mais que isso, tá certo? Então, quando a gente olha para esse texto, a gente tem que conectar ele com isso aqui. Porque tudo que a gente olha no Antigo Testamento é sombra das coisas que viriam. Então, tudo que a gente vê provavelmente vai ter um apontamento, tá? Próximo destaque, verso 42 ao 43. Beleza? Vamos chegar lá, 42 e 43. De geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. Nesse local eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas e o lugar será consagrado pela minha glória. Isso. O interessante de notar aqui é que, ao contrário dos ritos de outros povos, a outras divindades, né? E nesses rituais a outras divindades havia sempre um final dramático, porque você buscava a divindade, isso é idolatria, né? Eu busco um tipo de Deus, uma espécie de Deus, algum Deus, para que eu alcance algo que eu quero e que tem direta relação com a função daquele Deus ou a razão da existência daquele Deus. Por exemplo, se eu tenho uma lavoura e eu quero produção porque eu dependo daquilo para viver, e existe um Deus que é responsável pela produtividade na lavoura, o meu interesse de buscar esse Deus é porque eu alcançarei aquilo que eu preciso. Eu não estou buscando esse Deus porque eu amo esse Deus, simplesmente porque eu quero sentir esse Deus, que eu quero ter um encontro com esse Deus, eu quero ouvir. Não, eu estou usando ele para um benefício, uma demanda que precisa ser atendida, que essa demanda é individual. E então, nesses ritos, sempre havia um final dramático, né? Alguma manifestação que gerasse, então, a aprovação ou não, o desejo realizado ou não, como se fossem os djinns, né? Os gênios. Você encontra e tem um ritual, ele aparece e concede o seu desejo. Só que nos rituais que envolvem buscar a presença de Deus, é diferente. Por que é diferente? Porque aqui no 42 fala assim: esse holocausto será feito regularmente à entrada da tenda do encontro. Estamos falando de um rito, um ritual, diante do Senhor. E qual é o final do ritual? É a realização de algum desejo? Não.
Deus falando assim: nesse local eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas. O final do ritual, quando se trata de buscar a Deus, o resultado não é a realização de um desejo, é encontrar Deus. Deus é a maior recompensa. Faz sentido? Faz bastante. Quer falar alguma coisa? Hã? Ai, gente. Isso é muito forte. Nós estamos olhando para Deus como se ele fosse um deusinho qualquer, de qualquer uma dessas mitologias que estão escritas por aí na história. Mas Deus, ele é a própria recompensa, ele é o próprio melhor, ele é o próprio prazer, ele é a própria alegria. Essa história de ter relacionamento com Deus e falar que está buscando Deus, olha a frase, vê se faz sentido isso. Buscar ao Senhor. Se você falar assim, estou buscando o meu celular, ele não está perto de você e você quer encontrar o quê? Aquilo que você busca. Estou buscando o celular, o que você quer achar? O celular. Mas hoje tem uma loucura que as pessoas falam assim, eu estou buscando ao Senhor, mas elas não querem encontrar aquilo que está na frase, buscar ao Senhor. Elas querem encontrar o quê? Alguma coisa, qualquer outra coisa que o Senhor pode oferecer, que na verdade é o motivo real delas estarem buscando a Deus. Eu quero dizer para você de coração que está me assistindo, são essas pessoas que Deus vai olhar para elas e vai falar assim: não vos conheço, não importa se você, apartai-vos de mim. Não importa se você tem 40 anos de membresia, se você nunca desviou, se você nunca foi excluído. Não importa se você é padre, se você é pastor, se você é diácono, se você é ministro de louvor, não importa, tá? Importa ama a Deus. O que é o melhor que você espera de Deus? Porque a Bíblia nos ensina que a gente tem que despojar o nosso coração das causas e entender que quando buscamos a Deus, o melhor que nós precisamos desejar de verdade é encontrar aquilo que buscamos, Deus, certo? Bom, verso 45. E habitarei no meio dos israelitas e lhes serei o seu Deus. Esse é o maior desejo de Deus, habitar no meio do seu povo, ser Deus desse povo e esse povo considerar Deus como Deus deles, tá? Esse é o refrão da Bíblia, né? A gente já falou sobre isso. Vamos lá. Verso 46, que é a sequência. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Para que um homem é liberto. A gente está falando de um Deus que liberta, que tira um povo de 400 anos de escravidão. Deus se apresenta aqui no Êxodo como principal faceta, libertador. Para que Deus liberta alguém? Para morar dentro dessa pessoa. Não é à toa que praticamente o processo de salvação, quando é verdadeiro, ele é quase que completamente o processo de libertação. Porque o Espírito, que é Deus, vem habitar dentro da pessoa que agora virou filho de Deus. A razão de alguém ser liberto é se tornar casa de Deus. Isso é o melhor tipo de vida. Aliás, isso é viver. O resto é sobreviver. É vegetar, esperar a morte, tá? Então, capítulo 30. Até agora tínhamos uma descrição geral, então, daquilo que foi feito. E no capítulo 30 temos alguns detalhes, tá? Da questão dos ritos, dos sacerdotes e tudo mais, tá? Então, o primeiro destaque vai ficar por conta do verso 7. Vamos ver? Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas. Pode ler o 8 também. E também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente perante o Senhor pelas suas gerações. Isso. Então, a chama não podia se apagar. E quando a gente fala de incenso, sempre lembrem, incenso é símbolo de
adoração. E aí a gente liga na parábola de Mateus 25 das 10 virgens. O que classificava as virgens como prudentes? É que elas tinham sempre o óleo. E esse óleo servia para deixar sempre a chama acesa, porque o noivo está vindo para o casamento. Amém? É forte, medita nisso aí, né? Verso 12 e 13. Quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida quando for contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Cada recenseado contribuirá com 6 gramas, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. As 6 gramas são uma oferta ao Senhor. Isso, parece confuso, né? E parece que a gente está olhando para o tempo das indulgências, não tem nada a ver com isso. Novamente, a gente tem uma oferta que serve de memorial. Serve para as pessoas lembrarem que elas foram resgatadas. Elas não estão pagando de fato a Deus para que elas continuem salvas ou consigam a salvação. Tá? O que está acontecendo aqui é uma oferta que faz com que elas lembrem que Deus mesmo tratou de pagar por elas. Esse preço, 6 gramas, né, algumas traduções trazem meio ciclo, é como se hoje fosse algo 15 centavos, sabe? Era irrisório, era mesmo para servir de memorial. Qualquer um podia pagar isso e tanto o pobre quanto o rico pagavam iguais, o que mostra também que o Senhor considera a vida de cada um com o mesmo valor, tá? Não importa se você tem um diploma de doutorado ou de PhD, se você é presidente da república, você é igual o Zezinho da esquina que faz oração 3 horas da manhã, tá? E que não sabe nem escrever. Então, você entende? Deus considera o valor da vida igual, independente de suas obras, de seus títulos, e isso é uma mensagem de graça, tá? De igualdade, de amor. Vamos para o próximo destaque. 23 a 25. Junte as seguintes especiarias: 6 kg de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 kg de canela, 3 kg de cana aromática, 6 kg de cássia, com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. Isso, leu 25 também. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Isso. Aqui eu separei esse destaque porque essa é a fórmula do óleo de unção original, entendeu? Que era usado naquela época, né? Aqueles que têm uma espécie de tradicionalismo neopentecostal, alguma coisa nesse sentido, né? Por exemplo, uma vez eu vi um caso de uma pessoa, que isso aí foi real, aconteceu, a pessoa veio contar pra mim, né? Que ela ficou brava, que ela foi na loja comprar óleo de unção e tinha um kit. E o kit vinha óleo de unção, aí estava escrito para cura, o outro estava escrito para libertação, o outro estava escrito, sei lá, qualquer outro motivo, né? E aí ele foi orar para uma pessoa doente, e ele foi pegar a bolsinha com o kit e por alguma razão tinha todos os óleos lá, a pessoa estava doente, mas o óleo da cura não estava lá, e ela deixou de orar pela pessoa porque estava sem o óleo que no rótulo estava escrito para a cura. É o tal do misticismo, da imaturidade, da falta de conhecimento, né? Nenhum desses óleos que a gente até usa, tem igrejas que usam, outras não, né? Eu tô para te falar que nenhum deles tem essa fórmula. Se você quiser saber a fórmula é essa. Mas o interessante é que Deus proibiu, por exemplo, de fazer um óleo com a mesma fórmula que não fosse para unção. Interessante isso, né? Ele mesmo falou, vai ser eliminado se você fizer isso, né? Então é interessante a gente olhar isso daí porque fica mais a nível de curiosidade mesmo. Qual era a fórmula do óleo de unção? A gente sabe que hoje muito mais que o óleo é a imposição, é a autoridade, é o poder de Deus, a presença do Espírito, né? E aquilo que a igreja liga e aquilo que a igreja desliga em autoridade.
a Deus, tá certo? Bom, verso 32, 33 já foi, né? Beleza, vamos para o próximo capítulo, capítulo 31, verso 7 a 11. A tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela e todos os outros utensílios da tenda, a mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro e seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com os seus utensílios, a bacia com sua base, assim como as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, sacerdote, como as vestes para os seus filhos quando servirem como sacerdote, bem como o óleo para as unções e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito exatamente como lhe eu ordenei. Isso. Para você que fica confuso até esse capítulo, para entender o que está acontecendo, esse monte de detalhe nos textos, essa parte aqui do verso 7 ao verso 11 é o resumo de tudo que foi descrito em detalhes. A tenda, a arca, tudo como deveria ser feito. A mesa de utensílio, o candelabro, tá? O altar, as vestes litúrgicas, as sagradas, o óleo de unção, o incenso. Então aqui tem um resumo de tudo que foi detalhado. Se você ler aqui e voltar e ler de novo, fica até mais fácil de entender. E se você pegar também cada elemento desse e comparar com visões dos céus do profeta Isaías, do próprio Moisés, de Daniel, de Jeremias, de João, lá de Apocalipse, você vai ver como uma coisa está lá e está aqui. É um espelhamento perfeito, tá? Beleza. Então, verso 18, próximo destaque. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Isso. O que vocês precisam entender é que tudo isso que a gente está lendo estava sendo falado nos 40 dias que Moisés estava lá em cima, no Monte Sinai /céu, tá certo? Santuário de Deus. Muita coisa, muita coisa. E quando a gente olha para as tábuas das leis e a gente conecta isso principalmente com os 10 mandamentos, né? A gente vê uma afirmação categórica da Bíblia, e isso não é só aqui, mas tem uma outra vez também, isso é repetido, que elas foram escritas pelo próprio dedo de Deus. Os judeus acreditam nisso, nós acreditamos, mas tem alguns judeus também, a maioria dos ortodoxos, acreditam que não só esse trecho do capítulo 19 até agora é totalmente ditado por Deus, mas o Pentateuco inteiro seria todo ditado por Deus, né? Chamada Torá. Nós não temos essa visão assim, tá? Como se Deus tivesse escrito diretamente com seu dedo todo o Pentateuco. Mas quando a gente olha para aquilo que foi dito em relação à lei e principalmente aos mandamentos, aí sim, tá? A gente fica com a garantia da palavra aqui, beleza? Então, capítulo 32, verso 1, é o primeiro destaque, logo no começo. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então tinha um povo lá embaixo que já estava danado já a vida deles, né? É uma mente complicada, uma geração muito difícil, essa geração primeira aí que sai do Egito, né? E são 40 dias e Moisés tá para lá. Sumiu. Exatamente, sumiu. O povo é assim, sumiu. E agora? E eles ficam desesperados porque existe uma promessa de conquista da terra e o que eles querem? A presença de Deus não é. Eles querem realizar a promessa, querem viver a promessa, eles querem a terra. E é assim, até interessante a gente notar isso, porque essa geração inicial
onde as pessoas já estavam mais velhas, da peregrinação de 40 anos no deserto, essa geração provavelmente a mais idólatra no meio desse povo, ela não entrou na terra, entendeu? Então, o que acontece aqui agora? Você provavelmente conhece esse texto, né? O povo, Moisés se foi e Arão está lá. Eu quero que você lembre agora, lá de trás, quando Deus se irou com Moisés, porque Deus queria que Moisés falasse as coisas. E Moisés ficou sempre esguio, sorrateiro, e aí Deus falou, tá bom, Arão vai falar no seu lugar. Esse era o plano original? Não. Porque, veja bem, Deus queria usar de forma completa aquele sobre quem estava a unção. O que é unção? Se tem uma palavra que a gente fala no meio gospel, no meio evangélico, seja lá o que for, é unção. Eu acho que eu tenho a suspeita que boa parte das pessoas que falam unção não sabe o que é unção e falam unção para qualquer coisa. Por exemplo, estou numa reunião de adoração e eu sinto forte ali o mover de Deus e eu falo assim, hoje teve unção. A pessoa estava cantando com unção. Eu senti unção, uma unção. Isso tudo está errado. Se você olhar, não tem na Bíblia em página nenhuma uma definição. Unção é tipo igual tem fé, Hebreus 11:1. A fé não tem, unção é. Só que olhando para quando surge, que os utensílios são ungidos, Arão é ungido, a gente entende o que é unção. Unção seria, basicamente, não é uma sensação, não é uma emoção, não é um arrepio, não é sentir a presença de Deus, tá? Isso é sentir a presença de Deus. Unção é comissionamento, é delegação de função a alguma coisa ou a alguém, tá? Por exemplo, se eu perguntar para você agora, qual é a sua unção? Como igreja, você deve responder que todos, como diz a Bíblia, nós na Nova Aliança, assim que nos entregamos a Cristo, somos ungidos com o Espírito Santo. Essa é a unção de filho, ou seja, recebemos o direito, função, chamado, comissão de ser o quê? Filho de Deus. Mas existe pessoas que são mestres, outras são pastores. Essas funcionalidades são unções. Você está entendendo? Profeta, evangelista, apóstolo, isso são unções, porque são funções delegadas por Deus, reconhecidas pela igreja na vida de alguém. Ela vai desempenhar um papel, vai servir para algo específico. Isso é que é unção. Tá certo? Bom, resolvida essa questão, então quem tinha a unção do libertador? Não era Arão, era Moisés. E agora Moisés estava lá e Arão é o cara que não tem a unção de Moisés. E muito provavelmente não tem muita coisa que Moisés tem, porque o povo chega diante desse homem e fala assim, quer ver? Vamos ler o final aqui da aspa aqui para frente, no verso 1 ainda. Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Alguém que tem a unção estava lá no monte e Deus estava falando no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, nem farás para ti imagem de escultura de semelhança alguma de coisa alguma que existe na terra, no céu ou debaixo da terra. Só que o cara que está aqui embaixo, que não tem unção, ele ouve o povo falando desesperado: faz um Deus pra gente. E o que esse cara responde? Vamos ver o verso 2. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. E o que aconteceu? Vamos lá. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Agora presta atenção, o que Arão continua fazendo?
Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Qual era a forma do Deus? De um bezerro, como era uma entidade egípcia. O guardião do templo de Amon, Amon-Ra, principal, tinha uma sequência de fileiras de divindades com cabeça de ovelha, tá aqui, de bezerro, entendeu? Então esse cara traz de novo. Por isso que eu já comentei no vídeo passado. Israel ter saído do Egito é uma coisa, mas o Egito ter saído de Israel é outra bem diferente, tá? Então a libertação estava complicado esse processo. E aqui a gente está vendo um ponto dramático que parece que de agora para frente vai ser impossível. E presta atenção que o verso 4 diz que Arão pega o ouro, os brincos, o negócio derrete, e ele faz o bezerro. Ele lapida, tá? Ele molda. Mas esse sem vergonha depois vai mentir e vai falar que o bezerro surgiu, tá? Tá rindo? Pois é. Então esse é o preço de alguém que está num lugar e não tem unção. Ou seja, ele não tem o chamado para estar lá. E isso é maldição, isso é um transtorno. Fora que provavelmente Arão, apesar de Deus o querer como sacerdote, parecia que existia assim, um abismo de distância entre ele e Deus, se você comparar, por exemplo, a amizade de Moisés e o próprio Deus, entendeu? Então no quarto nós temos o bezerro. Aí olha só, diferente das festas que aconteceram, que eram para ser comemoradas, e a primeira que tinha sido da Páscoa, né? No mês de Aviv. Aviv é a primavera, a inauguração da primavera, tá? É ali que começa a contagem. No verso 6, olha o que acontece na festa. Ó. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Isso é um padrão de festa que não é festa de Deus, a coisa sai do controle. Isso é bem comum se você olhar, por exemplo, na cultura grega. Se tinha festa e tinha o nome de um deus chamado Dionísio no meio, era beber até quase morrer, entendeu? Era farra, era orgia, era de tudo, tá? Porque, obviamente, o diabo tem toda a liberdade em situações assim, tá? Então, verso 9 e 10, 32. Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Isso. Então Deus, que tem um intercessor que ele ama, que é Moisés, abre o coração porque ele espera a intercessão de Moisés. Porque como o verdadeiro sacerdote na época que Moisés era, né, muito mais do que Arão, o sacerdote basicamente é aquele que intercede a Deus pelo povo. Então o que ele espera de Moisés é a intercessão, tal qual Abraão também era um intercessor, porque tinha uma unção sobre ele de ser pai de nações, tá? Então ele tinha ousadia para entrar nessa questão da intercessão. E olha que interessante, na nova aliança somos constituídos, segundo a intenção de Deus, um reino de sacerdotes. Ou seja, Deus chamou todos os seus filhos para serem intercessores, todos para estarem com ousadia no Santo dos Santos, tá certo? Bom, e aí tem uma coisa interessante que Deus fala assim: deixa eu destruir todo mundo e de você eu farei uma grande nação. Deus faria tranquilamente se Moisés aceitasse aqui, tá? Mas a questão é que a gente vai ver uma coisa linda acontecer agora, né? Então, vamos lá. Verso 16. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Isso. Por que isso está sendo dito novamente? Para que a gente entenda que foi Deus que escreveu
e porque essas tábuas serão quebradas, devido à ira de Moisés, né? De ver o povo naquela situação. Verso 17. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Isso, interessante que quando a gente chega no livro, no final ali, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, isso, aí vem para Josué. Quando a gente chega no final de Deuteronômio, que a gente vê o personagem Josué sendo apresentado para espiar a terra, e aí Deus usa Josué, dá a impressão que Josué ele aparece do nada, mas não. Josué estava caminhando com Moisés já há muito tempo. E aqui a gente nota que Josué não estava naquela loucura que estava acontecendo com Arão lá embaixo. De alguma maneira, Moisés estava no topo por cima das nuvens no Sinai, mas Josué estava no meio do caminho, no monte. E você vai ver que esse homem chamado Josué, ele tem, no texto tá meio que implícito, como que esse homem tem vontade da presença de Deus, igualzinho Moisés, tá? Então, Josué não estava lá, e Josué avisa Moisés que está descendo. Parece que tem barulho de guerra no acampamento. Só que o que Moisés fala? Verso 18. Não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Meu Deus do céu. E aí? 19 e 20. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. E isso porque ele não queria que Deus matasse o povo, né? Esse homem agora está experimentando no próprio coração, nas próprias emoções, pouquinho só, de como que é a ira de Deus, né? Moisés está vivendo um sentimento do seu amigo, o Senhor, entendeu? E aí vem a pena, e mais do que merecido. Isso aqui ainda é pouco, coisa pior ainda acontece aqui. Enfim, vamos ver o que Arão fala para Moisés. 21. E perguntou a Arão: que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor, tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro e eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado motivo de riso para os seus inimigos. Isso. Então o Arãozinho falou assim: surgiu o bezerro. É um mentiroso, descarado, tá? Irmão dele, irmão de Moisés. E esse cara, Moisés chegou, jogou a responsabilidade para ele e falou: você levou o povo a esse mal. E ele falou: não, o povo meio que, né? Não, o povo não tinha o que fazer, o povo estava todo pedindo um negócio. E aí surgiu o bezerro quando eu peguei os enfeites de todo mundo. Gente, sinceramente, não tem como defender um homem desse, tá? E vocês vão ver que Arão tem um problema sério, isso reflete na família dele, os filhos dele, a gente vai ver mais na frente, o negócio é complicado dentro do sacerdócio lá em Israel, tá? Enfim, verso 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Quem que está fazendo o papel de sacerdote, gente? Sem precisar de um tabernáculo, sem precisar de veste, Por isso que a questão do sacerdócio é muito mais do que a roupa, o rito. Moisés, o amigo de Deus, é o cara que pode subir, não tem outra pessoa. Agora, quem é o nosso cara hoje? Quem é? O Filho de Deus, é Jesus, cara, que é infinitamente maior do que Moisés. Vou repetir, infinitamente maior do que Moisés, tá? Então, vamos ver aqui o que Moisés vai falar um pouquinho com Deus. 32, 33.
Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Isso. Bom, Moisés se coloca numa posição parecida com Paulo lá em Romanos 9, né? Quando ele diz, se possível, se para que o povo de Israel fosse salvo, se necessário fosse ele se tornar anátema de Cristo, ou seja, excluído da comunhão com Cristo, do corpo de Cristo, para que o povo fosse salvo, ele queria, né? Moisés, ele não está aqui falando do livro da vida, tá, queridos? Seria demais para a época, ainda não havia esse pensamento. Aqui o que acontece, que a maioria dos teólogos creem, é que nesse tempo ali, dos 40 dias, que as coisas foram escritas e tudo mais, Deus também estava preparando um recenseamento e fazendo a questão da listagem das tribos, do povo, tá? Possivelmente falando de cada um. E isso era entendido como Deus escrevendo no seu livro. E Moisés estava no meio, como herdeiro da promessa, como servo de Deus, como filho de Deus. Então, assimila-se muito ao livro da vida, né? Mas o entendimento aqui, imediato para aquele contexto, é de que Moisés estava falando, não, você me exclui de tudo isso que a gente teve no Sinai, se for possível, porque se necessário for, para que esse povo permaneça contigo, porque afinal o Senhor prometeu e eu estou aqui para interceder por eles, né? Isso é o papo de amigo, tá bom? É muito diferente do restante de Israel, tá? Bom, vamos para o capítulo 33. Primeiro destaque, verso 3. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Isso, então basicamente Deus está falando uma coisa que está no coração dele, mas é um teste, tá? Isso aqui claramente é um teste. O quanto vocês querem mais a promessa do que a minha presença. E a gente vai constatar isso claramente através de Moisés, tá? Olha o verso 4. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Isso. Daquele momento em diante, o povo não usou mais enfeite. Por quê? Porque Deus estava falando, vocês são vaidosos. Vocês se consideram seus próprios deuses. Vocês ainda não entenderam que vocês não merecem o meu amor. Entendeu? Então, era um choque. O povo agora sentiu o baque. Deus falou assim, eu não vou com vocês. Vocês vão para a terra, fica lá, herda lá. Isso faz muita gente pensar. Quantas pessoas estão na igreja, buscam a Deus, dizem que entregaram sua vida a Jesus por causa do céu. Olha, quantas vezes a gente não escuta que a maior recompensa do crente é o céu? Meus queridos, se aquele troço a gente descobrir que é tudo simbólico, se não tiver rua de ouro, se não tiver mansão, se não tiver... Mas é um lugar que basicamente não tem para onde olhar e só está à face de Deus, isso tem que bastar, entende? Obviamente que é muito mais que isso, né? Lá no céu, naquilo que a gente chama de céu. Mas a recompensa é Deus, como a gente já falou. Nós temos que amar mais a presença do que a recompensa, tá? Então, verso 5. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Isso. Então, um conselho que eu dou para mim e dou para vocês, que a Bíblia nos dá: vamos tirar nossos enfeites. Chega, certo? Chega, tá bom? Então, versos 7 ao 10. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava Tenda do Encontro. Quem quisesse consultar a Deus
e a tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé na entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. Isso, esse povo, na verdade, a figura de Moisés tornou-se para eles uma dependência, mais do que do próprio Deus. Será que isso aqui era adoração mesmo ou era um começo de uma idolatria? A gente vai ver a questão do véu, que o rosto de Moisés brilhava. Paulo vai dizer exatamente o que significava isso, de Moisés pôr o véu em frente à face. Mas o que está acontecendo aqui é um povo que parece muito com hoje, que eu só adoro se eu ver o meu líder adorando. Tudo é terceirizado, tudo tem que ser motivado. Olha, o preço das nossas igrejas não trabalharem com as pessoas para que elas aprendam a ter um altar no seu secreto em casa, o preço das nossas igrejas colocarem as pessoas dependentes emocionalmente, espiritualmente de uma liderança, de um homem específico ou de uma mulher, de um corpo de líderes e não do Senhor, de não ensinar as pessoas a terem vida com Deus em casa, individual, no secreto. Esse preço é muito caro, tá? É muito caro, muito caro. Vida vazia, beleza? Bom, verso 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Olha quem é Josué. O Moisés entrava na tenda, o povo já ficava de olho. Se viesse a nuvem, todo mundo adorava, porque Moisés estava lá e tudo aquela coisa. E aí Moisés sai, o povo interrompe. Você quer ver uma coisa interessante? Muitas vezes, imperceptivelmente, a música e o ritmo da música conduz o jeito da gente adorar. E quando ela para de tocar, para. Gente, nós precisamos perceber nossas doenças, né? A gente precisa notar. Então o povo parava, Moisés voltava. Josué ficava onde? Josué ficava olhando para onde a presença de Deus havia se manifestado. É um cara que é uma diferença total do resto da nação. Enquanto o povo estava olhando para Moisés, Josué estava olhando para aquilo que Moisés olhava. Você está entendendo? Essa é a grande questão. Bom, vamos seguindo. Verso 13. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Então olha só que interessante esse padrão de Moisés aqui, para a gente aprender. Moisés fala assim: revela-me, Senhor, aquilo que tu tens para mim, tem para esse povo. Revela a tua vontade, o que você está para fazer. Revela os teus propósitos. E hoje, quando a gente pede para Deus mostrar alguma coisa sobre a nossa vida, sobre alguma decisão, alguma coisa assim, isso é para que a gente, de alguma maneira, aceite mais a Deus, confie mais nele, caso ele fale alguma coisa pra gente, né? Como Deus, mostra um trailer da minha vida. Mas olha o que Moisés fala quando ele pede para Deus: revela-me os teus propósitos para que eu te conheça. Já tá diferente, tá? Para eu saber como você pensa, porque aquilo que você tá para fazer pode me dizer quem você é. Então Moisés está preocupado não com o que Deus está para fazer, mas com conhecer a Deus. E o negócio melhora mais ainda, porque ele fala assim: não que eu continue agora te aceitando, acreditando mais em ti, mas não. Ele diz: e continue eu sendo aceito por ti. É muito diferente. Eu quero te conhecer
para eu me moldar ao seu caráter, a fim de que você me aceite ainda mais. Meus queridos, isso tem que ensinar demais pra gente, não tem condição, tá? Verso 14. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Essa resposta de Deus para Moisés parece até uma coisa assim, que Deus já estava avisando que ele ia ficar de fora da terra, né? Eu mesmo te acompanharei, você, e te darei descanso. Bom, parece levar a isso, tá? Mas não dá para ter certeza, beleza? Verso 17. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. E o que Moisés estava pedindo? Vá à tua presença com a gente, senão a gente não quer entrar na terra sem a tua presença, tá? Ou seja, não queremos suas promessas se nós não tivermos você. Nós, como igreja hoje, precisamos voltar a isso. Nós precisamos tomar vergonha na cara, reconhecer que a gente está muito mais afim do que Deus pode fazer pela gente do que afim do próprio Deus, tá bom? Vamos lá, capítulo 34. Estamos no último capítulo de hoje e o primeiro destaque aí fica por conta do verso 1. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Muito bem. Existe alguma coisa que se ensina por aí que diz assim que as primeiras tábuas foi o próprio Deus que escreveu. E aí Moisés se irou e quebrou aquele negócio. Vai saber o que mais tinha escrito naquilo, nós nunca saberemos. E as segundas tábuas foi mesmo o próprio Moisés, ou meio que misto, ele e Deus, e aí ficou diferente. Só que é totalmente nada a ver com aquilo que está escrito na Bíblia. Aqui nós vemos que as 2 tábuas, as 2 não, né? As 2 da primeira etapa e as 2 da segunda etapa foram escritas por Deus, tá? E, fora isso, o que a gente leu até agora, do 20 até lá o 30, era o que estava na primeira tábua. Então, qual o sentido? Né? A informação, então, teria que ser privada, tá? Então, não, Deus está diretamente ligado à escrita nas 2 fases, nas 2 etapas, tá? Não existe prova ou argumento nenhum que comprove isso, tá bom? Que a segunda vez estava tudo diferente da primeira e tal, nada a ver. Isso é papo furado, tá? Bom, Deus repete as palavras que ele falou, inclusive, antes de começar a ditar a lei, das maldições, da extensão da bênção, de que quando eles conquistassem a terra, não fizesse acordo com ninguém, nem concessão, não deixasse ninguém viver na terra, porque seria deles, e Israel vai errar nisso daí. Porque vai fazer concessão com quase todos os povos e vai cair em idolatria, vai se misturar com as mulheres dos povos, vai se envolver com os deuses delas e é complicado, tá? Mas vamos lá, verso 28 do capítulo 34. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. As palavras da aliança são os 10 mandamentos, principalmente porque isso revela o caráter moral de Deus, por isso é chamado de lei moral, tá bom? Quantos dias? 40 dias e 40 noites. Da primeira vez foi o quê? 40 dias e 40 noites. Então todo o processo que ele foi igual, é a mesma coisa que a gente está vendo, tá? Não houve distorção. Então vamos lá à questão do véu, verso 33 até o 35, final do capítulo. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com o véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Isso. Então, prestando bastante atenção no texto para a gente entender isso aí corretamente, a gente tem que ver isso aqui da forma como os detalhes estão descritos. Moisés, ele ia sem o véu para falar com Deus. Falava, por causa da glória de Deus, o rosto dele
a face dele brilhava, e ele falava ao povo sem véu as coisas que Deus tinha falado, com o rosto brilhando. E depois que Moisés falava o que tinha que falar, é que ele colocava o véu. Pode ler 3.000 vezes que você vai ver que não tem outra forma de entender isso. O texto está dizendo exatamente isso. Então, não tem essa desculpa, essa história de que a face de Moisés brilhava e Moisés botava o véu para falar com o povo, para proteger o povo de morrer diante da glória ou de sofrer alguma coisa, porque o povo não estava em santidade. Não é isso que o texto está dizendo. Quando Moisés saía da presença, ele saía sem o véu e falava ao povo sem o véu. Quando ele terminava de falar, que ele colocava o véu, tá bom? O que é que estava acontecendo? Aí, graças a Deus, em 2 Coríntios 3, 13 a 18, a gente vai ver Paulo explicando essa situação. Não sou eu, não estou inventando, não tem outra maneira de ler isso aqui. Paulo está explicando o que acontecia, tá bom? Então vamos ver? E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Na terminação do que se desvanecia. O que é desvanecer? Algo que brilhava e está perdendo o brilho. Moisés não queria que o povo percebesse que a face dele estava parando de brilhar. Agora vocês estão entendendo o que está acontecendo, né? Vamos lá. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Isso. Paulo está acusando e denunciando um erro de Moisés. A não transparência. Como muitos líderes hoje, Moisés queria encobrir suas limitações de um ser humano comum. Mas nós fomos chamados para viver sempre sem o véu na face, para que as pessoas vejam que nós somos humanos, que nós estamos sujeitos a falhas, que nós podemos sim desvanecer em algum momento das nossas vidas. Isso pode acontecer. E por falta dessa humildade, tá? Porque a gente protege as pessoas e elas olham para a gente como se nós fôssemos semideuses. Reencarnações messiânicas, líderes infalíveis. Ninguém é isso, cara. Todos nós desvanecemos e fomos chamados para mostrar sim nossas limitações e fraquezas e que o povo veja, porque a igreja é isso, é um oferecer suporte naquilo que é fraqueza do outro. E quando nós não manifestamos nossas fraquezas, nós também não conseguimos ser fortes, não conseguimos alcançar a glória de Deus. E se a glória de Deus é aquilo que brilha mais forte do que tudo, quanto mais luz, mais podridão aparece em nós, tá? Então, o nome desse erro de Moisés, ele tem nome, tá? Isso é dissimulação. Dissimulação. É um cara que queria manter, por mais que tivesse suas qualidades, e ninguém tira mérito de Moisés, o cara estava num nível que talvez nenhum de nós chegue, mas ele estava errado. Ele estava protegendo o povo de, não sei porquê, tá? Mas provavelmente é orgulho, vaidade, essas coisas, né? São mecanismos de autoproteção que a gente cria para as pessoas olharem para a gente como heróis, como pessoas que têm algo a mais do que as outras, tá? Níveis, tá bom? Quer ver? Isso aconteceu também em Gálatas 2, de 11, 14, sabe com quem? Com Pedro, cara. Paulo denuncia também a atitude de Pedro, tá? Que é mais ou menos a mesma coisa que Moisés fazia, tá? Vamos ver. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia. Cefas é Pedro, tá bom? Resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios.
Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele. Dissimularam, tá vendo? A ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Olha só o que está acontecendo. O cara é judeu. Só que aí, quando não tinha judeu, e convertido a Cristo, um grande apóstolo, quando não tinha judeu perto, ele comia com os gentios, ele participava, comia alimento impuro, e estava normal, não tinha problema nenhum, tá? Mas aí chegava um judeu perto, ele mudava a postura, até se tratava diferente os gentios que ele estava comendo, se afastava dos caras, né? E até Barnabé se contaminou com essa dissimulação, precisou de Paulo repreender, né? Duramente ele aceitou isso aí, tá? Ele diz assim: se sendo tu judeu vives como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Na hora que os judeus chegavam perto, ele queria que os gentios agissem como judeus, mas quando os judeus não estavam perto, ele que era judeu se misturava muito bem aos gentios. Então não, isso é véu sobre o rosto, tá? Fomos chamados sim para reconhecer nossas fraquezas, para poder, sendo assim, transparentes, reconhecedores que carecemos da misericórdia e da graça de Deus todos os dias, tá? Para podermos então ter convívio e relacionamento com a glória de Deus, pois como nós lemos, nós somos transformados de glória em glória, de fé em fé, com cada contato com a presença de Deus todos os dias. Amém? Vai falar alguma coisa? Não. Ela ficou ali só. Depois eu vou te corrigir um monte de coisa que você falou aí, que não sei o quê. Mas é isso, queridos. Foi um prazer estar com vocês hoje aqui. E que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Muito obrigado por estarem nesse vídeo, curtir, compartilhar, comentar, tá? E vamos seguindo o desafio para a gente chegar até o último versículo da Bíblia, até o final do ano, tá bom? Fiquem com Deus. Um forte abraço. Valeu!